Há quase 200 anos, no coração da Amazônia, um silêncio profundo começou a se formar. Um silêncio que, ao longo das décadas, se transformaria em esquecimento. Mas antes do silêncio, houve uma guerra tão devastadora, tão brutal, que quase apagou do mapa inteiro uma província brasileira. Uma guerra que marcou para sempre a história do Norte. E que até hoje permanece escondida entre as páginas mais esquecidas do nosso passado. Esta é a história da cabanagem, um dos episódios mais sangrentos e menos contados do Brasil. Para entender essa revolta, precisamos voltar ao início do século XIX. O Pará era uma terra vasta, rica e ao mesmo tempo abandonada. As distâncias eram enormes. A comunicação com o restante do país era lenta e a população vivia sob tensões constantes. De um lado, uma elite poderosa, ligada ao comércio e ao governo imperial. Do outro, a imensa maioria formada por indígenas, caboclos, ribeirinhos, escravizados e trabalhadores pobres. Eram mundos diferentes convivendo na mesma terra, mas separados por uma desigualdade brutal. Quando o Brasil conquistou sua independência, em 1822, muitos acreditaram que mudanças significativas iriam acontecer, que finalmente haveria uma participação maior do povo nas decisões. Porém, para o Norte, a sensação foi bem diferente. O Pará continuava isolado, politicamente fragilizado e subordinado a interesses que vinham de longe. A fome era constante, os abusos de autoridade frequentes e a violência estatal rotina. À medida que os anos passavam, a insatisfação crescia. Movimentos políticos tentavam se organizar, mas eram sufocados rapidamente. E a repressão do governo provincial não deixava espaço para diálogo. Prisões arbitrárias, torturas, expulsões, perseguições. Era como se o povo fosse tratado como uma ameaça constante e não como parte essencial da própria terra. Foi nesse ambiente tenso que surgiram os líderes cabanos. João Batista, Vicente de Paula, Eduardo Angelim e tantos outros. Jovens Romans, muitos deles de origem humilde, profundamente conectados ao povo e às dores da região. Eles não se levantaram por ambição. Eles se levantaram por desespero, por indignação, por sobrevivência. E então, como uma faísca caindo em um barril de pólvora, a revolta explodiu. Belém, a capital da província, se tornou o epicentro do conflito. Em janeiro de 1835, milhares de cabanos marcharam pela cidade. A população se juntou. As ruas ferviam. O governo, pego de surpresa, tentou reagir, mas não conseguiu. Em poucas horas, as autoridades imperiais fugiram. A capital estava tomada. Pela primeira vez na história do Brasil, o povo pobre, aqueles que sempre estiveram à margem, assumiam o controle político de uma província inteira. Foi um momento único, histórico, poderoso, mas também frágil e cercado de inimigos por todos os lados. O Império, ao saber da queda de Belém, reagiu com rapidez e violência extrema. Tropas saíram do Maranhão. Navios de guerra foram mobilizados. Reforços vieram de Portugal. Era como se todo o peso do Estado brasileiro tivesse sido lançado contra o Norte. E então começou uma das campanhas militares mais duras da nossa história. A floresta amazônica, tão imponente e misteriosa, se transformou em um campo de batalha. Rios deixaram de ser caminhos e passaram a ser rotas de guerra. Povoados inteiros foram incendiados. Famílias fugiam em canoas improvisadas, buscando abrigo nas profundezas da mata. O céu escurecia com a fumaça das casas destruídas. A água, antes símbolo de vida, carregava corpos e destroços. A resposta imperial não tinha limites. Era guerra total. Os cabanos lutaram com coragem, mas eram poucos e muitas vezes mal armados. Ainda assim, resistiram por anos.
Resistiram porque sabiam o que a derrota significaria, o desaparecimento de sua gente, de sua cultura, de sua própria história. Mas, um a um, seus líderes foram caindo. João Batista foi executado. Vicente de Paula, desaparecido. Eduardo Angelim resistiu até o fim, mas acabou sendo capturado. A repressão foi tão monstruosa que quase metade da população da província morreu. Crianças, mulheres, idosos, ribeirinhos, indígenas, escravizados. Uma população inteira dilacerada. Um povo inteiro silenciado. Um trauma coletivo que ecoaria por gerações. E então veio o apagamento. A cabanagem desapareceu lentamente dos jornais, dos livros e da memória institucional do Brasil. A história deixou de ser contada. Muitos documentos se perderam. Outros foram destruídos. Nas escolas, o assunto quase nunca era mencionado. E assim, uma das maiores guerras civis das Américas, maior em número proporcional de mortes do que muitas guerras europeias, se transformou em uma nota de rodapé. Mas a ausência não apaga a verdade. A cabanagem foi um grito desesperado por dignidade. Uma revolta do povo esquecido, que ousou sonhar com um futuro diferente. Uma luta que custou milhares de vidas e que até hoje carrega cicatrizes profundas. A história do Pará, do Norte e do próprio Brasil não pode ser contada sem a cabanagem, porque ela revela não apenas a violência do passado, mas também a força e a resistência de um povo que, mesmo diante do abandono, não deixou de lutar. E agora que você conhece essa história, ela já não está mais esquecida. Se você quer continuar descobrindo os capítulos ocultos do Brasil, as revoltas que tentaram apagar e os acontecimentos que moldaram nosso país nas sombras, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho.